Nós estamos no mês de outubro, mês em que a gente faz as campanhas de prevenção contra o câncer de mama, e eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer as principais dúvidas relacionadas à mamografia. Bom, a primeira delas que as pessoas costumam perguntar é se a radiação da mamografia é perigosa. E parece até um pouco contraintuitivo a gente usar radiação para fazer um exame de imagem das mamas, sendo que a gente sabe que radiação dá câncer, né? Então parece um pouco estranho. Na verdade, não é que a radiação dá câncer, né? Para que o câncer aconteça em virtude da exposição à radiação, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, como o tempo de exposição, sensibilidade do tecido, a dose de radiação, enfim, não é tão simples assim. E quando a gente para pensar no nível de radiação que a gente utiliza na mamografia, ele é um nível muito baixo, tá, pessoal? Além do que, o intervalo que a gente tem ali daquele exame, geralmente é a cada 1, 2 anos, né? Então não é uma exposição sucessiva ali, intensa, de radiação. E além disso, existe também um conceito dentro da medicina, quando se vai solicitar um exame que usa radiação, que a gente chama de justificativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o benefício que aquela exposição à radiação vai resultar para a pessoa deve ser superior ao risco relacionado à exposição à radiação. E quando a gente pensa na mamografia, isso de fato se aplica muito, porque quando a gente faz o diagnóstico precoce do câncer de mama, isso é muito positivo porque a doença se torna muito mais tratável, ou seja, a chance da pessoa sobreviver é muito maior, além, claro, né, do fato de que o tratamento vai ser bem menos agressivo para essa pessoa. A segunda dúvida que é bem comum é com relação ao fato do exame dar diagnósticos falso positivos ou falsos negativos. E realmente a mamografia, ela, assim como muitos exames da área de saúde, não é um exame que tem 100% de precisão. Então, em algumas condições, realmente pode acontecer do exame dar um resultado falso, né? O falso positivo é quando diz que tem algo e não tem, e o falso negativo é quando diz que não tem algo e tem. E existem muitos fatores pelo qual isso pode acontecer, como, por exemplo, um equipamento que não está adequado para fazer o exame, uma técnica mal executada, um laudo mal diagnosticado ou características da própria mama da paciente. E é exatamente por isso que, em alguns casos, existe a solicitação de exames complementares à mamografia, como ultrassonografia ou ressonância magnética. E isso já abre o caminho para a terceira dúvida, que é se exames como ressonância magnética ou ultrassom podem substituir a mamografia. E a resposta é não. Quando a gente pensa em rastreamento, não. Por quê? Quando a gente está fazendo rastreamento, o objetivo é a gente pegar o câncer quando ele é ainda muito pequenininho, a ponto de não ser palpável. Porque quando ele está nesse estágio, é quando a gente consegue tratar ele com muito mais eficácia e a chance de sobrevida é muito maior. E quando ele está nesse estágio muito pequeno, o único exame que tem sensibilidade e capacidade de formar uma imagem com resolução adequada para detectar esse tipo de lesão é a mamografia. A ressonância magnética e o ultrassom até podem ser sugeridas como um exame primário ali, quando a gente tem mamas que têm muita fibra, né, mamas muito fibrosas, muito densas, né, que realmente vai dar uma visualização melhor daquele tecido, mas de modo geral para rastreamento costuma ser a mamografia. Como eu comentei, né, geralmente a ressonância e o ultrassom acabam sendo exames complementares a esse. E a outra dúvida que é muito comum é com relação à compressão da mama, né, apertar a mama, por que tem que fazer isso, né, será que isso não é pior, não machuca o tecido da mama? E a resposta é que não, isso não é para machucar, né? Realmente é desconfortável, é chato e infelizmente é muito necessário a compressão, é fundamental, na verdade, para que o exame ocorra de maneira correta, não é para judiar do paciente, mas é que a mama, ela é um tecido que tem muita fibra, né? Tem muitas glândulas ali e que elas ficam sobrepostas umas às outras. Então, quando a gente faz a imagem da mama, se não houver a compressão, a gente não enxerga direito o que tem ali. Então, a compressão vai servir para espalhar esse tecido e caso haja alguma lesão escondida entre os tecidos da mama, a gente consiga vê-la com clareza. Isso vai destacar aquela lesão. Além, claro, de ajudar a fazer a paciente ficar parada, porque você traciona o tecido da mama, e também ajuda a reduzir a quantidade de radiação, porque é uma espessura menor, então você precisa de menos dose para conseguir passar aquele tecido. E uma outra dúvida que é muito comum é com relação ao uso do protetor de tireoide, né? Se realmente é necessário ou se não é por causa da radiação do exame, né? A radiação que reflete da mama para a tireoide durante o exame é muito baixa, gente, porque a dose que a gente usa na mama já é muito pequena. E o uso do protetor de tireoide, na verdade, ele mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque quando a gente vai posicionar a paciente no equipamento para fazer a compressão do tecido da mama,
Esse protetor, por ter uma estrutura que acaba sobrepondo a região do peitoral, na verdade atrapalha e pode até sobrepor regiões de interesse na imagem, ocultando estruturas. Então isso faz com que a gente tenha que repetir o exame e fazer uma segunda exposição na paciente. Então ele não é recomendado por uma série de órgãos, né, que falam que não é necessário, até porque a parte da radiação que espalha para essa glândula é por dentro do próprio corpo. Então o protetor de tireoide não é tão efetivo quanto as pessoas imaginam, ele mais atrapalha do que ajuda. Se você ainda tem dúvidas com relação à mamografia, você pode colocar aqui nos comentários para eu poder responder as perguntas de vocês.